Paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, mais uma live, seguindo aí o desejo que Deus colocou no meu coração, né? E a direção do Espírito Santo. Vamos aí conduzindo mais uma transmissão ao vivo, né? Graças a Deus, louvado seja Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós, pelo seu amor, pela sua graça, né? Adorado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por mais um dia, por mais uma vez podermos estar juntos, né? Em mais uma transmissão ao vivo. Graças a Deus, né? O pessoal vai chegando aí, né? Aos pouquinhos, ou vai recebendo aí a notícia da live, né? E a gente vai se unindo, né? Em comunhão, em amor, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Né? Esfriou aqui em Curitiba, né? Tivemos que o pessoal tirando as blusas aí do guarda-roupa, né? Eita glória, mas é bom, né? O friozinho em Curitiba é isso mesmo, né? Essa época do ano é isso aí. Então, que bom que a gente está podendo cultuar, né? Compartilhando uma palavra que vem da parte do Senhor para nós, né? Vamos juntos fazer uma oração, né? Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, né? Você aí na sua casa feche os teus olhos, né? Eleve o teu pensamento a Deus, vamos orar juntos, né? Em comunhão, que o Espírito Santo venha a direcionar, né? Todas as coisas. Graças a Deus. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Pronto. Então, se você puder, faça uma oração junto comigo aí. Senhor Jesus, nosso Deus querido e amado, meu Deus bendito, meu Deus eterno, louvado seja o teu nome por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Em meio a tanta crise, em meio a tantas adversidades, o Senhor tem nos sustentado e tem, Senhor Deus, debaixo das tuas asas, em mãos, nós estamos seguros. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos guiar, Senhor, em mais uma transmissão, que o Senhor venha me encher, Senhor Pai, com o teu Espírito Santo e que possa eu compartilhar daquilo que o Senhor colocou em meu coração nessa noite e que meu irmão, a minha irmã que está aí do outro lado, Senhor, possa sentir, Pai, o toque do Espírito Santo, possa sentir, Senhor, o refrigério na sua alma, possa, Senhor Deus, contemplar a grandeza do Senhor nas suas vidas, porque Tu és tudo que nós temos, Pai. Tu és tudo. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter fama, eu posso ter status, eu posso ter uma posição social, mas se eu não tiver o Senhor, nada disso vale. Portanto, meu Deus, Jesus, eu peço pela sua presença. Fica conosco, Senhor, e opera o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo já chegou aí, né? Já está chegando. Vamos adorar? Vamos adorar a Deus com louvor? Hoje eu estava aqui lendo a Bíblia e às vezes eu deixo um fundinho musical, instrumental, e ouvi uma música que há muito tempo eu não canto, né? Então eu vou sentir no coração de louvar ela, né? De repente, se você conhece, louva ela junto comigo. Vamos adorar a Deus. Olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, tua obra eu vou cantar, meu Salvador,
nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, está condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. É o seu amor, oh glória, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Aleluia! Esse amor, né, irmãos? Esse amor maravilhoso que Ele sente por nós, né? É esse amor que é indescritível, é incomparável, nada pode mensurar, a gente não tem como medir, não tem como calcular o tamanho do amor de Deus por nós, não é? Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a crises, mesmo em meio à pandemia, o amor dele se faz presente, né? Todos os dias em nossas vidas. E a gente tem que louvar, agradecer e exaltar esse Deus, né? Por todo o amor que Ele sente por nós, não é? Aleluia. Vou tomar mais uma água aqui. Vamos lá, vamos lá. O pessoal chegando aí, graças a Deus, né? Vamos lá, vamos adorando o nome do Senhor. De repente, hoje, nesse sábado à noite, você está se sentindo solitário, você está se sentindo triste, a sua alma está abatida, né? Eu não sei como é que você está hoje, né? Às vezes a gente tem tudo e tem tanta gente ao nosso redor, a gente se sente só, né? Mas você não está só, você não está sozinho. Tá? Escuta esse hino que eu vou cantar aqui para você.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, sempre sensíveis, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque Ele é Deus de perto, é Deus de perto e não de longe, não, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, eu creio, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Que gostoso, né? Como é bom louvar a Deus. Como é bom sentir que a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? Sobre as nossas vidas. Eita glória, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal que foi chegando, bastante gente aí, né? Eita glória, que maravilha. Um abraço, né? A todos que estão nos acompanhando aqui. Até minha avó Bia tá aqui, ó. Eita, minha avó, minha mãe, minha família aí toda. Graças a Deus, né? Que bom, que bom, que bom. Amo vocês. Obrigado pela companhia, né? Então vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor. O que o Senhor falou no meu coração nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, abre junto comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, né? 1 Timóteo,
capítulo 1, no versículo de número 12. Então, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, primeiro capítulo da carta, no versículo de número 12. Acompanha aí comigo, preste atenção no que a palavra de Deus nos diz. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que linda a palavra, não é? Que linda a palavra que o apóstolo Paulo nos dá aqui, na sua carta ao seu discípulo Timóteo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo quis dizer, através desses versículos que nós lemos juntos. Veja só, o apóstolo Paulo foi um dos que mais se destacaram, no ministério, principalmente com os gentios, com os não-judeus, que através da graça e do amor de Jesus Cristo alcançaram as promessas e foram salvos pelo amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, pra você ter uma ideia, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, mais da metade disso que nós temos como Novo Testamento foi escrito por este homem, chamado Paulo, ou Saulo. Antes Saulo, depois Paulo, após a sua conversão. Então, o apóstolo Paulo, através do seu ministério, ele escreveu estas cartas, cartas que ele escrevia às igrejas, em sua maioria, as igrejas que ele fundava. Então ele passava pelas cidades pregando, apregoando a mensagem de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, e ele plantava uma igreja, ele fundava uma igreja. E ele continuava a sua viagem, continuava ali a sua missão, como apóstolo, como discípulo de Jesus, pregando, falando sobre o amor de Cristo. E agora, ele recebia mensagens, recebia notícia das igrejas por onde ele ia, e ele resolvia, Então a igreja tinha lá um problema, ou a igreja estava indo bem, ele recebia boas notícias, ele escrevia, olha, eu fico muito feliz, que vocês estão aí firmes na fé, ou ele repreendia, falava, olha, eu me admiro como vocês se desviaram do caminho tão rápido, como foi o caso da carta aos Gálatas. Mas essa carta a Timóteo é uma carta diferente, É uma chamada epístola pastoral, Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele escreveu duas, e a carta a Tito. São as cartas, as epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essas 3 cartas, provavelmente no ano aí, mais ou menos 66 depois de Cristo, onde ele, Paulo, já estava no fim do seu ministério. Ele já tinha aí idade, ele já sentia que a hora estava chegando de se encontrar com o Salvador, e ele escreveu essas 3 cartas, Primeira, Segunda Timóteo e Tito, no sentido de instruir, os seus discípulos. Timóteo e Tito eram discípulos de Paulo, e de instruir
aos novos convertidos, não, aos seus discípulos, né? Quem ele pregou e quem ele instruiu, quem ele ensinou, quem ele preparou, para que eles continuassem a obra que ele, apóstolo Paulo, havia iniciado, né? Com as igrejas, com, enfim, com aqueles que vieram durante o ministério de Paulo, né? Que creram na palavra do apóstolo Paulo. Então, essa primeira carta de Tito, a Timóteo, perdão, 1 Timóteo, eu aconselho você a ler. Leia 1 e 2 Timóteo, para você perceber o sentimento, as emoções, né, a verdade do que o apóstolo Paulo sentia, né, por esse menino aqui, né, digo menino porque ele era um jovem pregador, né, era Timóteo. É muito bonito, é muito lindo, né, a gente perceber, né, o cuidado e o apreço e o amor que o apóstolo Paulo sentia pela obra de Deus. Né? Porque ele fez isso pela obra de Deus. Ele tinha uma preocupação com a obra de Deus. Né? E por isso que ele escreve a Timóteo, né, dando instruções do que como Timóteo deveria fazer para seguir, né, no caminho do Senhor, com as igrejas, né, com o ministério que o apóstolo Paulo havia iniciado. Então, mas enfim, tudo isso só para dar uma introduçãozinha, né, uma contextualizada para você entender a carta foi escrita. E aqui, a partir do verso 12, você percebe que é bem no começo da carta, né? No capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala de si mesmo, né? Ele está falando de si mesmo com Timóteo, e falando do que a obra de Deus era para ele, e como ele se sentia, né? Sendo um servo de Deus, né? Já no fim da sua vida, né, e as instruções que ele dá a Timóteo. Preste atenção no verso 12, que foi onde a gente começou a ler. Eu dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Que coisa linda e coisa maravilhosa, né? Olha só, do termo, esse dou graças aqui, o termo do grego tem uma série de significados. A língua grega é tão rica, tão maravilhosa, né? Uma palavra pode ter vários significados, mas aqui, esse dou graças, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu me alegro e agradeço aquele que me fortaleceu, aquele que me encorajou, aquele que me deu forças para prosseguir. Então, o apóstolo Paulo, ele compreende que o que ele tinha como servo de Deus, como apóstolo, como discípulo, tudo aquilo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele viveu, ele não atribui a si próprio. Antes, ele agradece a Deus, porque Deus o fortaleceu e considerou ele fiel. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele se alegra, ele agradece a Cristo, porque ele sabe que não foi mérito dele. Que coisa tremenda isso, né? Ele sabe que dele mesmo, talvez, ele não teria força para, né, como servo de Deus, como apóstolo, né, como embaixador, né, como ele mesmo fala em outras cartas, né, de Jesus Cristo aqui na terra. Ele se alegra em poder dizer que é servo de Deus, porque ele sabe que tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele suportou não foi mérito dele, né, antes foi de Cristo, o Senhor, porque o considerou fiel. Essa palavra aqui do grego, esse fiel aqui no grego, significa digno de confiança, verdadeiro. Então ele se alegra em poder agradecer a Deus que o fortaleceu e que o considerou digno de confiança para ser servo dele, Jesus Cristo, né? O considerou verdade, a verdade que havia no seu coração, para que apregoasse a mensagem e as boas novas do Senhor Jesus, pondo-me no seu ministério. Então veja só, irmão, a primeira coisa que eu entendo aqui desse versículo, apenas desse versículo, o apóstolo Paulo entendia que não era nada dele. Não era ele que fazia, não era ele que operava,
né? Não foi ele que alegremente se tornou voluntário para se alistar na obra de Jesus Cristo. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se dependesse de mim mesmo, jamais. Quando eu estava lá fora, quando eu não conhecia Jesus, quando eu desconhecia a verdade do Evangelho, eu estava morto nos meus pecados, perdido. Eu era um pobre pecador que não conhecia a graça do Senhor, não conhecia a mensagem do Senhor, não conhecia a verdade que é o Senhor. Se dependesse de mim naquela época buscar Jesus, você acha que eu iria? Iria nada, de forma alguma. Todo mérito é de Deus, toda obra é de Deus, toda glória é de Deus. Se hoje estou aqui, como o apóstolo Paulo disse, não é por mim, mas é porque o Senhor escolheu, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor se entregou no madeiro, porque o Senhor sangrou até a morte, porque o Senhor foi açoitado, foi pisado, foi humilhado, foi ofendido, foi agredido, foi torturado. Tudo o que aconteceu, nada disso é mérito meu, antes é do Senhor, que antes da fundação do mundo já havia olhado para mim, já havia olhado para você e já tinha decretado que você por conta própria não conseguiria se aproximar dele, eu por minha própria conta não conseguiria me aproximar dele, mas ele fez tudo isso por mim e por você e nada disso é mérito nosso. Tudo é de Deus. Que coisa tremenda, né? Fala sério, irmão. Fala sério, irmã. Olha para você mesmo. Deus santo e poderoso. Olhe para si mesma. Você pode até ter alguma virtude, mas a tua virtude se compara com as virtudes de Cristo? De forma alguma. As minhas virtudes, as que tenho, se comparam com as virtudes de Cristo? De forma alguma. Eu peco todos os dias peco. Se não é em atos, se não é em gestos, é em palavras. Se não é em palavras, é em pensamento. Quando penso que estou cansado demais para fazer alguma coisa, quando penso que o meu irmão merecia sofrer o que ele merece por causa das atitudes dele, será que você nunca pensou dessa maneira? Quando você olha para o seu irmão e julga, e condena, e critica, e acha que tudo o que ele está passando ele merece passar, e você pensa que por causa das suas virtudes você não mereceria a condenação como de repente ele mereceu. Você pensa isso, você já está pecando, se colocando superior ao seu irmão. Os pecados estão aí, meu irmão, minha irmã. Todos nós temos, todos nós cometemos, todos nós infringimos as leis de Deus. E mesmo assim, mesmo sendo um falho pecador, o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e por ti, e resta a nós agradecer, como o apóstolo Paulo diz, dou graças, eu me alegro e agradeço, o Senhor me fortaleceu até aqui. Então eu te digo, irmão, irmã, se alegre e agradeça, porque até aqui o Senhor te fortaleceu para mais um dia. Porque até aqui Ele te deu a oportunidade de se arrepender e de se aproximar ainda mais dEle. E de depositar a sua ansiedade, a sua confiança, os seus medos, as suas angústias, tudo, depositar diante dEle. E entregar a Ele todo o teu ser, deliberadamente. Amém? O apóstolo Paulo assim pregou. E olha o que o apóstolo Paulo diz. A mim, que outrora fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Por que ele está dizendo isso? Você talvez não conheça, mas eu te conto rapidinho a história. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E ele perseguia os cristãos, né, da sua época. Então, ele chegou até o ponto de conseguir cartas do sumo sacerdote para perseguir os cristãos e para encerrá-los em cadeias, e muitos foram agredidos, foram açoitados na morte por blasfêmia. E o apóstolo Paulo tinha parte nisso, porque ele conseguiu cartas para ir a outras cidades e perseguir os cristãos e prendê-los, e muitos foram condenados à morte.
por causa dele, apóstolo Paulo. Então ele diz, ó, ele está falando assim, ó, porque o Senhor me considerou fiel e me colocou no seu ministério. É o versículo 12. A mim, que outrora fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Só um parênteses aqui, o apóstolo Paulo conhecia muito bem as leis do Antigo Testamento. Ele era especialista, ele era um mestre, ele conhecia muito bem as leis do Antigo Testamento. Ele cria em Deus. Ele cria em Deus. O Deus que deu as leis. O Deus que fez o Deus que criou o mundo, o Deus que libertou o seu povo do Egito, o Deus que fez todas aquelas coisas do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo conhecia muito bem tudo isso. Mas mesmo ele conhecendo tudo isso, olha como ele fala de si mesmo. Ele se diz ignorante e incrédulo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Um homem que conhecia muito mais do que eu e você, que cria no Deus, Criador dos céus e da terra, no Deus que fez Adão, no Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas ele conhecia tudo isso, mas ele se dirige a si mesmo dizendo, eu era ignorante, eu era incrédulo. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? Que apesar de conhecer tudo, ele não conhecia Jesus, o Cristo, o Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não conhecia Jesus. E tudo que ele viveu antes de Jesus, tudo que ele cria antes de conhecer Jesus, ele considerava nada. Ele se considerava um ignorante, ele se considerava um incrédulo, ele se considerava um miserável. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Tudo que eu vivi antes de Jesus, que eu achava que eu conhecia, que eu pensava que era verdade, nada disso vale. Tudo isso ficou para trás. Eu pensava que sabia muita coisa. Quando eu me encontrei com Cristo, eu vi que eu não conhecia nada. Você está entendendo isso? A tua vida antes de Cristo é uma coisa, mas a partir do momento que você conhece a verdade, a tua vida deve ser transformada, ou você não conheceu a verdade. Se você age da mesma maneira que você agia e você diz que conhece a Cristo e você faz as mesmas coisas que fazia, você não conheceu ninguém. Eu te digo isso, irmão. Se as tuas atitudes são as mesmas que você tinha e você diz, ó, eu conheço Jesus, mas como qualquer um age, como qualquer incrédulo age, como qualquer um que não conhece a Jesus age, e você não age como Jesus deveria agir, como Jesus agiu, se você não faz como Jesus faria, me desculpe, mas você precisa rever seus conceitos. Às vezes, nós nos colocamos num patamar muito superior. E Jesus mesmo, que era o dono de tudo, não fez dessa maneira. Mesmo sendo a própria verdade, ele não se colocava superior a ninguém. Ele mesmo diz que aqui na terra eu não julgo, quem julga é o Pai. Você está entendendo isso? Se eu sinto a presença de Deus aqui, se você se vangloria dos seus pecados, se você pensa que você sabe muito mais, se você pensa, você está entendendo o que eu quero dizer? O apóstolo Paulo, ele se considerava um ignorante antes de conhecer a Cristo, porque ele não conhecia a verdade. Ele falava do que ele não sabia. Ele falava do que ele não conhecia. Mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele compreendeu. Eu sou pó. Eu me coloco no pó diante daquele que é a própria verdade. Vamos seguir. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele era um blasfemo, ele era um perseguidor, ele era um injuriador. Mas a graça do Senhor superabundou. E eu lembro de uma frase
que o próprio apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, ele diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, abundou de uma maneira extraordinariamente maior do que era. Então você está entendendo? A graça do Senhor foi muito maior do que tudo que ele fez. Por quê? Superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Veja, Santo dos Santos, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você olha para si mesmo e diz, não sou digno, não sou digna, eu não vou na igreja porque eu fiz tanta coisa, eu não vou servir a Jesus porque eu pequei tantas vezes, e eu fiz tudo isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo outro. E o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite, onde abundou o seu pecado, superabundou a graça. O Senhor está dizendo que onde você era um blasfemo, onde você era injuriador, quando você era um perseguidor, quando você falou o que você falou, quando você fez o que você fez, quando você... Ei, não importa, porque a graça do Senhor Jesus Cristo te alcança nessa noite, porque o amor do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que o seu pecado, porque a misericórdia de Deus é muito maior do que tudo que você fez. O que Ele sente por ti é muito maior, supera tudo isso que você fez, que você errou, que você... Não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas eu sei que o amor de Deus é maravilhoso, poderoso, é gigantesco, como os céus se afastam da terra. O salmista diz que é grande o amor de Deus por ti, meu irmão, como um pai que se compadece de um filho. Ele diz que é assim que o Senhor sente por mim e por ti. Tá entendendo isso? Mas eu fiz tudo aquilo, não importa o que você fez. E alguns criticam o cristianismo por causa disso. Eu era um ladrão, eu era isso, eu era aquilo outro, e na igreja tem ex isso, ex aquilo outro. Ora, era melhor que o cara, eu não entendo, era melhor que o cara continuasse sendo ladrão? Ou é melhor que ele seja um ex-ladrão? Era melhor que ele continuasse um mentiroso? Ou é melhor que ele seja um ex-mentiroso? Era melhor que ele continuasse traficante? É uma coisa meio louca que as pessoas falam, mas enfim, isso aí não tem nada a ver conosco, né? Jesus te aceita, Jesus te convida para vir. Ele disse, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, você que se sente cansado de tudo isso, vem a mim, vinde a mim. Ele está dizendo, te chamando hoje, ele está te chamando. Hoje, agora, nesse exato momento. Eu estou empolgado, deixa eu ver aqui que horas são, né? Porque senão eu vou com essa live até 1h da manhã. Quer que eu continue? Posso continuar? Posso continuar? Dá um joinha aí, dá um like aí. Vamos lá. Vamos continuar. Eu vou tentar ser breve. Fiel é esta palavra, versículo 15, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo está falando, irmão, irmã, sabe quem que falou isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Somente o apóstolo Paulo. Um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O homem que pregou o continente asiático, quase todo ele viajou e plantou igrejas. Em quase todo o continente asiático. Você vai parar para pensar nisso? E esse homem dizer que é o maior dos pecadores? Que é o principal dos pecadores? Meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com dependência química. Eu sou psicólogo, trabalho com dependência química. E uma coisa que... O primeiro passo do AA, do Alcoólicos Anônimos, é reconhecer que é um dependente. Reconhecer que você é dependente daquela substância, no caso álcool. E em outras drogas é a mesma coisa. Se você não reconhecer que é escravo daquela substância, dependente daquela substância, e que você precisa de ajuda, que se você tomar um golinho você vai beber o litro inteiro, se você não reconhecer isso, nem começa o tratamento. Isso, na minha concepção, encaixa muito com o evangelho.
Por quê? Porque se eu não reconheço que sou pecador, eu não preciso de perdão. E se eu não preciso de perdão, por que eu precisaria de Jesus? Tá entendendo isso? Se eu sou o cara, se eu não peco, se eu não erro, se eu não falho, se eu não preciso de um Salvador, por isso que quando você olha alguém que fala assim, ó, eu não peco porque eu não roubo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo. Essa pessoa, ela se coloca num patamar que ela não precisa de perdão, porque ela não fez nada digno, nada que mereça ser perdoada. Mas deixa eu te falar, se você não reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador, você não vai se aproximar de Jesus nunca. Para se aproximar de Jesus, eu preciso reconhecer que sozinho jamais eu conseguirei ser perdoado. Porque nada que eu faça na minha vida aqui se compara ao que Jesus fez. Eu posso dar tudo o que eu tenho para os pobres, eu posso fazer o que for, mas isso não vai me dar acesso ao céu. Isso não vai me dar acesso ao perdão de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É somente por intermédio de Cristo. É somente por intermédio de Jesus que podemos ser perdoados. Pela misericórdia de Deus, que podemos ter acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Mas se eu não reconheço que sou um pecador, e que eu não preciso, o sangue de Jesus foi derramado em vão na cruz. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso, irmã? O sangue de Jesus foi derramado, por quê? Para que eu pudesse ser perdoado, ser lavado dos meus pecados, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, entenda isso. Você precisa de um Salvador. Por quê? Porque você é um pecador. Edir, não sou. É sim. Por mais que você não reconheça, você peca e você precisa do perdão de Deus. E nada do que você pode fazer tudo o que você quiser, se não for Jesus Cristo te perdoar, você não vai ser perdoado. Tá entendendo isso? E aí o apóstolo Paulo fala, Jesus veio para salvar os pecadores. Se você não é um pecador, você não precisa de salvação. Dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade. Glória a Deus. Para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. O que o apóstolo Paulo disse para nós aqui? Eu fui um injuriador, um blasfemador, um perseguidor. Eu fui o pior dos pecadores que houve no mundo. Ele se julgava dessa maneira. E por que Jesus me alcançou? Para que através da minha vida, eu, perseguidor da igreja, eu que mandei cristãos para a cadeia, eu que condenei cristãos à morte, eu que fiz tudo isso e blasfemei e persegui e injuriei. Jesus me alcançou para que através de mim outras pessoas pudessem crer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo é misericordioso, que Jesus Cristo é longânimo para conosco. Foi por isso que Jesus Cristo me salvou. O apóstolo Paulo está dizendo nisso, está falando disso. Por quê? Para que eu fosse exemplo do que aqueles que ainda haviam de crer, para que eles recebessem a vida eterna. Irmão, irmã, às vezes você está passando pelo pior problema da tua vida. Às vezes você está passando pelo pior momento da tua existência. E você está perguntando, por que Jesus? Por que Jesus? Por quê? E Jesus está falando nessa noite para você.
pessoas cansadas, como você será alcançada, para que eu mostre que sou poderoso na tua vida e os outros que estão à sua volta olhem e digam: meu Deus, se o Senhor Jesus, se Deus operou na vida desta pessoa, certamente Ele vai operar na minha vida. Desta pessoa que você, Deus pode curar qualquer enfermidade. As outras pessoas vão olhar para você e vão dizer isso. Se Jesus salvou o Edir, que era isso e aquilo, certamente Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por que Jesus foi olhar para ele, que não tinha absolutamente nada de bom? Porque para outras pessoas ele merecia, irmão, ser condenado. Por que Jesus perdoou? Porque perdoando ele, outras pessoas iam dizer: se ele foi perdoado, se ele que era isso está agora desse jeito, Jesus pode fazer qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus por isso. Se Jesus pode fazer, salvar, meu irmão, minha irmã, você está pensando: por que eu estou passando por isso? E Deus está falando assim, ó: teu filho está nas drogas? Ai, santo dos santos, escuta isso aí. Teu filho está nas drogas? Ora, busca, porque eu posso fazer milagre na vida do teu filho. E através do que eu vou fazer, através da tua oração, outras pessoas vão olhar e vão dizer: se Deus salvou o filho dela, Deus pode salvar qualquer pessoa. Tá entendendo isso? Jesus faz assim. Jesus faz desse jeito. Creia. Basta somente você crer. De repente tua mulher é estéril. De repente você é estéril. E os anos estão passando. E você está pensando que nunca vai conseguir ter filhos. E Deus está falando: ora, busca, persista, persevere em oração. Porque do teu ventre, o teu ventre vai gerar filhos. E o teu milagre vai espantar quem está à tua volta. E eles vão olhar para você e vão dizer: Deus é na vida dela. Se Deus deu um filho para ela, Deus pode fazer qualquer coisa. E quando olharem para você, você vai direcionar toda a glória para quem? Para aquele que merece honra, glória, louvor e adoração. Amém? Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Receba esta palavra. Receba esta palavra, porque ela é viva e ela é eficaz e ela veio direto do trono de Deus para a sua vida. Amém? Não desanime. Deus é poderoso e a Bíblia transforma maldição em bênção. Eu frequentemente falo sobre isso. Deus pode pegar a pior momento, transformar em bênção para você. Amém? Creia nisso. Tome posse desta palavra, porque ela veio da parte de Deus para nós. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Feche os teus olhos, que eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua família. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer uma transformação extraordinária na tua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Porque Deus é poderoso para fazer. Ele é todo poderoso. Todo poder está nele. Amém? Feche os teus olhos. Nesse momento, Senhor, eu elevo a minha voz e oro a Ti, Senhor, que é autor e consumador da minha fé e da fé do meu irmão. Pai bendito, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor opere, Senhor Jesus, na vida do meu irmão, da minha irmã, que está me assistindo agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar o milagre que esse irmão, que essa irmã precisa. Independente da área que seja, financeira, matrimonial, familiar, profissional. Tu és poderoso, Jesus, para fazer. Pai, e eu creio que quando o Senhor operar, Senhor Pai, um milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, que ele sinta, perceba e reconheça
que não há outro Deus além de ti, que não há outro como tu, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode operar milagres. Nenhum ídolo pode operar milagres, nenhum outro Deus pode fazer o que o Senhor faz. Nenhum outro pode, Senhor, Pai, vencer a morte como o Senhor venceu, aleluia, e ressuscitar no terceiro dia, aleluia. Ninguém pode fazer isso, Senhor, senão o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ninguém pode fazer isso, Senhor, a não ser o Senhor. Ninguém pode operar o milagre que o meu irmão precisa. Ninguém pode fazer o que a minha irmã está pedindo agora em oração. Somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, cura enfermidades agora. Abre o ventre desta mulher que é estéril agora, Deus. Toca, Senhor Pai, em nome de Jesus, abre esta porta que meu irmão está necessitando. Nesses tempos de crise, muitos foram afetados financeiramente, mas Pai, o Senhor não mede o seu poder pela crise. Aleluia, não existe crise quando estamos em Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai, faz, Pai, opera, toca, cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço pela sua companhia. Esta live eu vou compartilhar ela. Ela vai estar na página da Igreja Pentecostal Ministério de Fogo. Eu vou compartilhar ela no meu Facebook pessoal também. Se você gostar, se você quiser, você também pode assistir pelo YouTube. Se inscreve lá no meu canal, Edir Avelar, né? Se inscreve lá. As lives, enfim, a todo o nosso trabalho aí, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Coloque sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E nós dizemos em uma só voz, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.